nossa missão atravessar o Oceano Atlântico rumo à Europa para mostrar uma história especial. Nós estamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Está tudo pronto para o nosso embarque ao sul da França. Lá nós vamos conhecer um dos principais cavaleiros da Europa, o Lorenzo, o cavaleiro que voa. E quem vai nos acompanhar nessa viagem é o Antônio Alencar e a Patrícia Opic, representante da Equitana no Brasil. Então vamos com a gente acompanhar essa história? Bom, já aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos encontramos uma pessoa que conhece muito bem o Lorenzo, que é o Carlos Lompieri. Já ouviu falar do Cavaleiro Lorenzo? Já ouvi, eu vi um especial sobre a Aquitânia, eu acho que era um completo sobre uma sessão, e eu vi a apresentação, algumas apresentações que ele fez. Bom, estamos chegando já no avião, agora mais ou menos umas 12 horas de viagem até chegar a Roma, a nossa primeira parada de conexão. Em São Paulo, na hora do embarque, voo com chuva e tempo nublado. Mas no dia seguinte, cedinho, chegamos a Roma, Itália, com um lindo amanhecer. Agora, até Marsella, na França, tem mais umas 2 horas de viagem. Dia seguinte, hora do almoço, depois de mais ou menos 14 horas de voo, já estamos na França. Agora só falta mais um pouquinho para o nosso destino final. E mais 200 quilômetros de estrada, com a ajuda do GPS sempre, estávamos quase chegando à nossa hospedagem no sul do país. Olá, nós estamos na pequena vila de Saint-Marie-de-la-Mer, em português, Santas Marias do Mar, na região de Camargue, no sul da França. Um lugar para quem ama estar em contato direto com a natureza, cercado pelo rio Ródano e pelo mar Mediterrâneo. Conta uma lenda que um barco foi lançado em Jerusalém e ficou à deriva pelo mar Mediterrâneo. Nele estavam Maria Salomé e Maria Jacobé, irmãs de Maria, mãe de Jesus. O barco chegou milagrosamente a esta cidade. Daí o nome de Santas Marias do Mar. Histórias à parte, este local fica no Parque Natural de Camargue, conhecido mundialmente por sua grande população de flamingos. A região também se destaca por seu cultivo agrícola, como a produção de arroz, trigo, pescado. Outro destaque são os touros negros e os cavalos selvagens brancos de Camargue. E é aqui, nesta região, onde nasceu um grande cavaleiro, Lorenzo, o cavaleiro que voa, hoje um dos mais respeitados da Europa. Embarque com a gente nesta viagem. Nossa equipe foi recebida nesta charmosa pousada Lumazé Maréchal Ferrand, de propriedade da mãe do cavaleiro, a Babette, adquirida pela família há mais de 30 anos. Antigamente existiam vários tipos de cultivo agrícola e havia produção de frango na propriedade. Hoje, todos os hectares são dedicados aos cavalos. Aliás, tudo mesmo. A gente percebe que eles são vivos até na decoração. Todos os dias que permanecemos aqui, tomamos café da manhã embaixo da árvore. Passeamos em meio ao verde e para onde quer que olhávamos, as plantas e as flores da região deixavam a pousada com um charme a mais. A riqueza dos detalhes rústicos num ambiente totalmente rural. Este é o mundo de Lorenzo. Foi a primeira vez que uma equipe de televisão foi liberada para fazer essa gravação por tantos dias e bem próximo desse astro do mundo equestre. Foram mais de 18 horas de gravação para pegar todos os detalhes, as mais inusitadas histórias, os treinamentos e os depoimentos inéditos, antes nunca revelados por Lorenzo. E foi assim que conseguimos desvendar e descobrir a magia que existe entre Lorenzo e os cavalos. Uma brincadeira de criança que foi levada à risca, mas que fez hoje de Lorenzo uma espécie de herói épico europeu. Hoje o artista está com 37 anos, um cavaleiro que galopa pela propriedade,
pelas águas, controlando até 16 cavalos ao mesmo tempo, apenas usando a voz e os movimentos do corpo, sem usar qualquer tipo de violência. Naturalmente, foram milhares de horas, dias longos de treino, mais do que dedicação para torná-lo esse astro mundial. O que Lorenzo faz é uma espécie de aliança mágica com os cavalos, difícil de descrever. Uma curiosidade é o nome do cavaleiro. O artístico é Lorenzo, mas o de nascença é Laurent Serra. Depois de muitos shows, minha mãe começou a pensar em um nome para mim. E ela recebia muitos turistas italianos, então eles me chamavam de Lorenzo, Lorenzo. Então minha mãe teve a ideia de colocar esse nome artístico para fazer o show, e eu achei bom. O primeiro contato de Lorenzo com o mundo equestre foi ainda criança, com os cavalos de Camargue, bem típicos da região. Pode parecer brincadeira, mas o cavaleiro morria de medo de cavalos na infância. Até que ele e o irmão ganharam de presente o Niasque. Com ele, começou a ganhar confiança e fazer os primeiros exercícios. Virou um companheiro inseparável. Quando eu era criança, eu tinha medo dos cavalos porque eram muito grandes, muito potentes. E com o Niasque eu me senti como um confidente. Ele não era bravo como os outros cavalos, que eu tinha medo, e com ele eu comecei a acreditar mais nos cavalos e não ter medo. Então foi meu primeiro cavalo e foi muito importante pela confiança que a partir daí eu comecei a ter com os cavalos. Lorenzo nem imaginava na infância que sua paixão por cavalos se transformaria numa profissão. Nem ele, nem sua mãe. Mas uma coisa é certa, desde criança, com todo o seu tempo livre, ele se dedicava ao cavalo. Amigo da família de Lorenzo há décadas, Gilbert Arnaud tem essa propriedade que fica quase vizinha à pousada da mãe do cavaleiro. Criador do touro de Camargue há 35 anos, ele faz passeios de ecoturismo na sua fazenda. E aqui apresenta as características da região para os visitantes. Assim como Lorenzo, é um camargo nato. Conhece a região como ninguém. Lorenzo, aos 4, 5 anos, começou a brincar com o cavalo. Era a sua brincadeira preferida. Ele começou a fazer algumas apresentações na minha casa na década de 80. Nessa época, com uns 9 ou 10 anos, eu mesmo levei Lorenzo à Suíça para fazer um espetáculo com o Niasque. Na época, ele fazia apresentações de volteio. E em seguida, Lorenzo já começou a se apresentar nas arenas da região. Pois é, foi justamente fazendo o volteio que ele começou suas apresentações quando criança. Nas acrobacias e exercícios, ele já se desafiava o tempo todo. Na arena de Saint-Marie-de-la-Mer, foi onde Lorenzo fez seu primeiro show. No começo, o cavalo era para mim apenas para fazer esportes, como volteio. E eu fazia apenas isso. Era o meu esporte favorito. Então eu retornava da escola, mesmo durante a faculdade, eu voltava e fazia volteio como treinamento. Foi muito importante para eu alcançar um nível alto. Eu não sei explicar muito sobre os cavalos, apenas sinto e observo. Eu nunca tive aulas. Então, no começo, a relação era de instinto mesmo, nada técnico, nada especial. Foi na adolescência que Lorenzo conheceu um outro personagem que ajudou a dar mais um pontapé nessa história, Germain. Além de Niasque, surge um outro amigo inseparável. Minha mãe gostava muito de cavalos, mas não tinha técnicas, não sabia muito. Então eu conheci Germain quando eu tinha 12 anos de idade. Ele me ensinou porque era especialista na criação de cavalos e sabia lidar muito bem com eles. Germain começou a me ensinar como lidar com os cavalos, qual era o comportamento deles. Me ensinou a arte de como cuidar dos cavalos. Então, Lorenzo, ainda jovem, sonhava com seu primeiro caminhão para percorrer a Europa com seus espetáculos. E conseguiu. Mas em uma certa fase da vida, teve que tomar uma grande decisão: ir para a Áustria, pois lá as oportunidades na época eram melhores. Eu tinha apenas 8 cavalos. No começo era impossível ter bons estábulos, fazer minha casa, nada era possível. Os vizinhos não queriam vender as suas áreas. Então a única chance para eu crescer era indo para lá.
Na Europa tudo é muito perto. Lá era próximo da Alemanha, da Hungria, então eu fiz muita coisa por lá. Depois eu decidi retornar para Camargue e pude comprar algumas áreas por aqui e me estabelecer bem. From Austria, and the chance was to buy a farm, not expensive. Hoje, o artista equestre tem cerca de 40 cavalos lusitanos. Quase tudo veio de Portugal. Lorenzo começou a treinar com essa raça aos 16 anos de idade. Eles são mais altos, mais elegantes. São bons para o show porque têm um bom balanço, uma boa cabeça. Eles entendem muito rápido e eu gosto deles. They understand very fast and yes, I like them. Com o passar dos anos veio o apelido, Lorenzo the Flying Frenchman, que significa o cavaleiro que voa. As apresentações de pé, sem rédea, sem nada, não bastavam. Os exercícios foram ficando cada vez mais difíceis. Ele dava grandes saltos, com os cavalos em movimento, o que impressionou o público. É o único no mundo que faz essa apresentação, que mistura a interação com os cavalos, show e uma verdadeira cumplicidade, sempre levada à risca. Anos de trabalho e de disciplina lhe trouxeram diversos títulos. Lorenzo é uma estrela, tornou-se embaixador do cavalo em Saint-Marie-de-la-Mer, de Camargue e do próprio país, a França. E que hoje é um embaixador único da Camargue e no mundo inteiro. Outra figura especial que não poderia ficar longe dessa história é Babette, mãe de Lorenzo. Uma francesa de Camargue extremamente simpática, de uma alegria que chega a contagiar. É claro que ela foi a grande incentivadora de Lorenzo, que o apresentou a este mundo dos cavalos. E quando a coisa foi ficando séria, mais profissional, Babette ficou mais presente ainda. É como se ela respirasse a vida do filho quase que 24 horas. Tira foto de tudo, não deixa passar um flash. Perguntei a Babette, brincando, lógico, se ela era fotógrafa oficial de Lorenzo. Eu sou amadora, eu sou apaixonada por fotografia e o Lorenzo é muito fotogênico. Eu tento sempre ter uma câmera comigo e assim vou registrando as lembranças. E assim que chego em casa, já descarrego tudo no computador. Grâce à ça, je me suis mise à l'ordinateur. Acreditem que todos os livros oficiais de divulgação do astro, com uma coleção de fotos, foram tiradas por Babette. Também perguntei a ela que, sendo a fã número 1, como era a relação com Lorenzo. Mantemos uma boa relação de mãe e filho, uma relação transparente. Eu falo se ele está bom ou não, e até se engordou ou não. Atualmente eu não posso falar muita coisa, pois ele já está um homem feito. Eu já não interfiro tanto, mas sempre estou ali. Afinal de contas, ele tem uma raiz, e a raiz sou eu. A raiz é indispensável, quer seja em Camargue ou em qualquer lugar do mundo. Mãe é sempre importante. Toujours há quelque chose. Il y a toujours une racine. La racine, c'est la maman. Babette transparece uma pessoa forte, determinada. Então disse a ela que era uma pessoa muito especial. Isso é natural. Todo mundo fala que eu sou especial, mas eu sou natural, espontânea. Às vezes a gente até comete gafe por essa espontaneidade, mas é necessário ser autêntica. A minha força vem do vento, de Camargue, da minha casa. Pas malade. De ne pas avoir des enfants malades, de ne pas aller à l'hôpital. Ma force, elle est là. C'est que tout le monde soit heureux. C'est ma philosophie. Agora vocês conseguem entender, né? De onde vem essa força herdada por Lorenzo? Agora a gente vai ver como é o treinamento na propriedade de Lorenzo e também conferir os 2 shows que ele fez com exclusividade pra gente. O Liberty e o Action Show. É fora da arena que Lorenzo também treina com seus lusitanos. O cavaleiro trouxe aqui para esta área, onde choveu, os seus animais. O treinamento foi com os mais jovens. O artista gosta de fazer exercícios com os cavalos ao ar livre. Tudo para que eles sintam a atmosfera de Camargue, zona bem úmida. E, é claro, também aprimorem sua concentração. Assim que chegamos ao treino, a primeira cena que impressiona é esta. Un bouc, en place. Un bouc, en place.
Cyril, en place. Cyril, Cyril. É difícil de acreditar, mas Lorenzo chama cada um de seus cavalos pelo nome e os animais sempre atendem. Agora eles têm cerca de 3 anos de idade. São meus cavalos mais jovens. Eu comecei a treiná-los quando tinha 2 anos de idade, para ensiná-los desde o começo, para atender pelo nome, fazendo com que eles entendam o nome. Então, de vez em quando eu treino fora, e é muito mais difícil. Now they are concentrated. And now I must train outside. No treinamento, o astro fez vários exercícios com os cavalos, como marchar pelas águas. Lorenzo pediu. Marche. Como sempre, os cavalos seguiram seus comandos. Eu tenho cavalos muito bons e experientes. Eles fazem um show quando há muitas pessoas. Eu tenho que ir preparando os mais The jovens. back. I must prepare young horse. E se os cavalos estão fora do tempo e Lorenzo, por um acaso, pede mais calma, eles diminuem os passos. Em Camargue, venta muito. Os cavalos ficam ativos com esse clima. Nos treinos, Lorenzo puxa mesmo. É que para ele, isto aqui deve ser um espelho do que será o show. Então ele treina em situações limites com os cavalos. Eu faço muitos shows, quero torná-los cada vez melhores, com muita experiência. Dá bastante trabalho. E realmente tudo isso é um trabalho, não é apenas diversão. Né? Things, new ID and new horse. Perguntei ao Lorenzo qual é o horário que ele prefere treinar. Eu gosto de treinar com os cavalos mais esportistas pela manhã e com os cavalos de show, Liberty, que lida mais com a emoção, à noite. Os cavalos estão mais concentrados e eu também. Ninguém me distrai e eu não percebo que horas são. Pode levar umas 2 ou 3 horas. You know, it can take 1 hour, 2 hours, 3 hours. I don't feel the time going on. Falando em emoção, Lorenzo apresentou seu espetáculo com exclusividade para a nossa equipe. Lorenzo é um cavaleiro extremamente dedicado. Aqui ele está fazendo pra gente um show com exclusividade, o Liberty, com 8 cavalos. E como era de se esperar, Lorenzo chama os cavalos pelo nome e logo todos ficam enfileirados. Então, começa o show. O cavaleiro salta 1, 2, 3 obstáculos. Cada vez o desafio é maior. O show vai tendo mais emoção, como ele mesmo gosta de dizer. Em um momento, os cavalos passam por um obstáculo e depois Lorenzo salta. O desafio vai aumentando e Lorenzo passa por baixo da barra. O meu papel é como ser líder de uma orquestra. Um pouquinho disso. Orchestra, chef, a little bit. Chegou a hora de Lorenzo mostrar como interage ainda mais com seus cavalos, apenas com a voz. Veja como o artista pede para eles irem para trás e todos obedecem. Agora, metade do grupo circula ao redor do artista equestre, fazendo um giro completo de 360 graus. E logo na sequência, mais emoção para o espetáculo. Lorenzo está à frente da barra com uma dupla de cavalos. Ele chama uma dupla pelo nome, os cavalos vêm, saltam e cruzam para o lado do cavaleiro. Amanheceu, dia seguinte, Lorenzo continua seu show Liberty, o espetáculo da emoção. O desafio é maior porque ele treina com mais cavalos. Agora são 16. Bom, Lorenzo acabou de fazer pra gente, então, um dos treinos com o show Liberty. E ele só usa apenas esse condutor para fazer, então, com que os cavalos repitam os movimentos e como ele conduz tudo isso, esse espetáculo. Pedi a Lorenzo que falasse um pouco mais do show Liberty, com o maior número de cavalos. Então, não é muito fácil. Tem que ter muito treino em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Porque eu devo treinar no mais alto padrão. I must train high. Todo esse show exige muito do cavaleiro e dos cavalos. Com 16 cavalos, nós precisamos de mais concentração, porque usa muito cérebro, precisão, você controla mais. E eu devo saber o que cada cavalo quer ou não fazer. Aí, para controlar eles, eu preciso ser Lorenzo e não Laurent. To control them, I need to be Lorenzo, not Laurent.
Em vários momentos, a gente percebe que Lorenzo olha para a Babette no fim de cada desafio, de um exercício. É como se ele recebesse uma aprovação ou não da mãe. Ela é minha mãe, grande fã, desde que eu era criança. E no começo, eu tentava fazer com que ela tivesse orgulho de mim. Então eu fazia exercícios que ela gostava. Exercise that she liked them. No Action, o show de ação, como o próprio nome diz, é onde o público participa mais. A ideia é interagir com os espectadores. Digamos assim, Lorenzo se sente satisfeito se a plateia vibrar com ele neste espetáculo. O Action foi o show que me tornou mais famoso na Europa. Foi meu primeiro show internacional de fato. É muito técnico, muito difícil fisicamente, também pelo movimento, pelo trabalho com o cavalo. Então, esse show é muito vivo. This day, so since I create this show, nobody realized what I can do. Este é um show que mostra o poder do cavalo, a energia, a técnica. Tem alguns momentos que arrepia mesmo. Veja quando Lorenzo salta com a dupla de cavalos, vira o corpo com os animais em movimento, salta mais um obstáculo e retorna à sua posição original. Em outra oportunidade, as 3 duplas de cavalos, os mais experientes, passam por difíceis obstáculos. Geralmente, os cavalos começam a ser treinados aos 3 anos de idade. Um detalhe é que não importa como é que foi o desempenho do animal. Ao fim de cada treino, ele agradece a todos, um por um. Pelo mundo, Lorenzo percorre tanto com o show da ação quanto da emoção. E em cada show, o público reage de uma maneira. É muito interessante o que você disse sobre o público, porque com o Action Show, as pessoas batem palmas, estão muito ativas e ficam às vezes até apreensivas. Porque há partes com muita adrenalina, muito difíceis por causa da rapidez. E quando você faz o Emotion Show, muitas pessoas choram porque é muito emocionante. And when they see the emotion show, a lot of people cry. O Action Show dura cerca de 15 minutos e o Liberty em torno de 20 minutos. Há os cavalos aptos para o treino Liberty e o Action. O Liberty, por exemplo, lida com a energia que você troca com o animal. Então, eles devem estar muito concentrados. It's the energy you develop with them. O dia a dia de Lorenzo, como é sua rotina? A gente vai conferir depois do intervalo. Continue acompanhando Lorenzo, o cavaleiro que voa. Estamos de volta com o mais especial Lorenzo, cavaleiro que voa. Agora a gente vai conhecer a rotina de Lorenzo. Como é o dia a dia deste cavaleiro? Vamos acompanhar. O artista equestre está envolvido em todas as áreas relacionadas ao mundo dos shows e treinos, e fora dele também. Este é o local onde ficam os cavalos de Lorenzo. Aqui eles se alimentam, tomam banho, relaxam e a gente percebe toda a docilidade que existe nesses animais. Lorenzo participa ativamente de tudo da propriedade. Acordar muito cedo não é o seu forte, mas ele fez um esforço durante as nossas gravações. Assim que ele despertou, a primeira atividade que fez foi ir direto para os estábulos, alimentar os cavalos lusitanos. É cedo de manhã, a gente vai conhecer então um pouquinho dessa rotina com os cavalos, né? Dessa relação que o Lorenzo tem com os cavalos, que começa aqui nas baias, onde ele alimenta os animais. Lorenzo, pedi a ele que falasse um pouco desse momento de alimentação dos cavalos.
Todos os dias eles recebem fenos pela manhã e à noite. E alguns complementos também, como cereais. Além disso, eles comem pasto lá fora. A gente tenta dar a melhor alimentação. E não é para menos, porque para garantir um bom desempenho nos treinos e shows, a nutrição é fundamental. Perguntei ao Lorenzo se ele fornece algum tipo de vitamina para os cavalos. Tudo está no feno. O feno daqui é muito bom, da região de Arles. É o melhor daqui. E é importante esse contato logo cedo com os cavalos, como alimentar e acompanhar tudo de perto? Sim, eles não ficam tão bravos se você tem o contato da comida, eles ficam mais calmos. O estábulo, Lorenzo construiu junto com o amigo Germain na adolescência. É muito bom lembrar que fiz tudo sozinho. Esse foi meu primeiro estábulo e agora estou fazendo um novo, mais confortável. É bem normal ver essa cena também. Lorenzo cruzando as estradas de Camargue em cima do cavalo, para ir de uma atividade a outra. Vamos ver agora as novas baias para os cavalos, com bastante conforto e tranquilidade, que Lorenzo ajudou a fazer. As novas construções estão de vento em polpa. Agora a gente vai conhecer um pouco mais desse novo estábulo, né? As novas baias onde ficam os cavalos de Lorenzo. O que vai ter nesse novo espaço? Eu precisava de mais espaço porque aumentou o número de cavalos. São 40 cavalos agora. Então as baias devem ser maiores, mais confortáveis. As portas de madeira, janela, quem construiu foi o próprio Lorenzo. Eu faço muitas coisas sozinho, as portas, todos os detalhes. Então leva tempo. Agora então a gente vai conhecer uma parte bem interessante, que é a arena, onde ele vai construir uma arena indoor então para os cavalos, para fazer bastante dificuldades, enfim, para que o vento não atrapalhe os treinamentos dele com os cavalos. Com seus cavalos, Lorenzo já passeia pelo local, onde em breve será uma arena coberta. Nos conte um pouco sobre essa nova arena. Desde que eu era criança, eu saía com os cavalos pela região. Algumas vezes era muito difícil, no inverno, por exemplo. Mesmo quando está frio, você deve treinar o tempo todo. Então a arena indoor é muito boa para isso, porque você pode treinar a qualquer hora. And what about the wind that comes? O vento atrapalha muito? Todos os dias ter vento é ruim, é difícil. When there is wind, they are very exciting. A nova arena deve ter 7 metros de altura e todo o ambiente vai ter uma temperatura especial. Vira e mexe encontrávamos Lorenzo trabalhando com seu trator, ajudando a levar e trazer material para as novas construções. Novo estábulo, nova arena, todos novos sonhos de Lorenzo que começam a virar realidade. Meu primeiro grande sonho era ter um caminhão grande e foi muito difícil conseguir. Desde criança imaginava um caminhão com meu nome. Agora eu tenho o caminhão. Nesse momento, espero ver logo essa arena pronta. And now I have the truck. And I am lucky that I can have this area now. Um show pelas águas do Mediterrâneo, um verdadeiro espetáculo equestre. É o que você vai conferir agora. Antes de chegar neste espetáculo de performance e de natureza, vamos saber como funciona essa preparação? Lembra daquele antigo caminhão? Pois é, agora passados alguns anos, este é o novo veículo de Lorenzo. Um caminhão todo moderno. Por fora, a imponência de um veículo que mostra que um grande show está a caminho. Nele está escrito o Show Equestre Internacional de Lorenzo. E por dentro, mais modernidade ainda. No caminhão, espaço até para 14 cavalos, com as divisórias, uma boa ventilação, local para água e alimentação também. Na parte de cima, um grande bagageiro para levar tudo que vai ser usado no espetáculo. Com este caminhão, Lorenzo chega a percorrer distâncias de até 1000 quilômetros. Então, quando eu vou aos shows, às vezes a viagem dura milhares de quilômetros. De vez em quando temos que pegar o avião, o barco. Nós vamos para qualquer lugar do mundo. Já estive na Malásia, Rússia, nos países árabes. Na maioria das vezes usamos o caminhão, quando o show é na Europa.
E algumas vezes pegamos o avião ou até o navio para ir para a Inglaterra, por exemplo. And sometimes we take the plane, we take the boat to go in England, to go in Norway. Lorenzo, com sua equipe pequena, é quem conduz os cavalos para dentro do caminhão. Como a gente percebe, ele participa ativamente de tudo. Na direção do caminhão, como já era de se esperar, lá está Lorenzo também. Não importa a distância, o artista equestre é o único que põe as mãos no volante para fazer o transporte dos animais. Isso porque, para dirigir esse gigante aqui, tem que ter um jeito para lá de especial. É muito especial transportar os cavalos. Eu não posso frear muito, tenho que ir devagar. Tem um jeito especial de dirigir. E quando são longas distâncias, você tem que controlar toda hora, se tudo está certo. Nós temos que conhecer o cavalo perfeitamente para ter certeza que tudo está bem. We must know the horse perfectly to be sure that everything okay. Perguntei ao Lorenzo se nessas longas jornadas de estrada, quando ele começa o seu tour pela Europa, se ele parava para descansar. Tem que parar em alguns lugares, deixar os cavalos descansando nos estábulos, fazer essa pausa e viajar na manhã seguinte. Perguntei a ele como ele e seus cavalos se preparavam dias antes do show. Um dia antes do show, nós temos um treino longo, com luzes, técnicas, com as pessoas ajudando a transportar todo o material necessário. Então eu organizo todo o time. O meu time geralmente está organizado e temos que deixá-lo afinado com o time do show. Os shows têm muitos artistas, geralmente chegamos 2 ou 3 dias antes do espetáculo. Normally organize and we have to synchronize with the team from the show. E como acontecem os descansos entre os shows? Between one show and another show to relax you and to relax the horses. Na maioria das vezes, o show é no fim de semana. Descansamos geralmente durante a semana até acontecer o próximo. You have all the week to go to the next show. Bom, pegamos carona para acompanhar um treino especial de Lorenzo. De cara, ele não nos avisou para onde íamos. Na primeira pausa na estrada, lá vinha ele conduzindo 8 lusitanos. Uma cena que para nós espectadores mostrava um profundo conhecimento e controle total sobre os seus cavalos. A maneira como o astro lida com os lusitanos é realmente diferenciada. Um homem que trota pelas estradas do Parque Natural de Camargue. É neste cenário deslumbrante que a gente vê uma relação única de um homem com um cavalo. O artista parece conduzir numa facilidade os cavalos em meio à natureza de Camargue. Não é difícil perceber porque a região atrai milhares de turistas o ano todo. Lorenzo agora passa próximo ao canal do Rio Ródano. Daqui já era possível ver para onde Lorenzo estava nos guiando. Para uma das águas mais vivas e conhecidas do mundo. Os treinos de Lorenzo também acontecem em meio ao mar Mediterrâneo. Ele mescla os animais mais jovens com os mais experientes e ele só usa a voz. Nós também usamos um dos lusitanos de Lorenzo para atravessar e chegar às áreas mais bonitas do mar Mediterrâneo, onde o show ia começar. Com os 8 cavalos, sem qualquer receio, o astro adentra o mar. E mais uma vez, sem nada que o segurasse, sem qualquer rédea, ele controlava todos. Em pouco tempo, os cavalos ficaram enfileirados e faziam tudo o que o comandante pedia. O mar Mediterrâneo, Camargue, Lorenzo e os cavalos. Uma performance que mostra que é possível chegar à perfeição. Uma cena que, de qualquer ângulo, a harmonia perfeita se sobressai. Lorenzo, em pouquíssimo tempo, se transforma num astro pelas águas do Mediterrâneo. O espetáculo é cinematográfico. Neste momento, o cavaleiro usa todas as suas habilidades para surpreender mesmo qualquer espectador e mostra porque ele é o único no mundo que consegue ter uma relação tão única com seus cavalos. Em outra ocasião, ele fez com que a metade do grupo ficasse parado e trabalhou apenas com os outros 4.
Eu acho muito importante ter essa concentração com os cavalos em qualquer circunstância. Então eu vou ensinando que eles têm que fazer exercícios em qualquer momento, em qualquer circunstância. I must also teach them that that we have to do the exercise any moment when I want. A cada momento, um método, um balanço, o uso da voz, da perna, dos braços, um brilhante treino. Meus cavalos estão treinando muito bem. Terei que, em breve, aposentar 2 dos meus melhores cavalos. Isso me deixa um pouco chateado, porque você alcança um ponto alto e aí acaba. Esse é o meu 3º time. Essa parte é difícil, manter o nível, estar bem com todos os cavalos, porque é um time. E eu sou bom, porque eles são bons. Meu sonho é continuar fazendo meus shows e fazendo também com que as pessoas sonhem durante o meu espetáculo. Essa é a minha ideia. The dream is to continue to make the show that people dream when they see the show. This is the idea. Lorenzo sempre observou muito o comportamento dos cavalos, principalmente desses atletas que treinam com ele. O cavaleiro investe horas se observa qualquer problema na performance. Sempre foi assim. Enquanto o astro não consegue atingir o seu objetivo com os cavalos, ele não desiste. E este é com certeza um dos segredos para todo esse sucesso, a persistência. Eu sou uma pessoa muito difícil comigo mesmo e quando alguma coisa dá errado, eu fico muito mal e para baixo. Às vezes o público nem percebe, mas eu tenho comigo o objetivo da perfeição. E se eu não atingir, eu não fico feliz. Strong with the result. I have the idea of the perfection, and if we don't get this, I am not happy. Ia ser mais um dia cheio de surpresas. Lorenzo chegava a uma praia da região sul da França para em breve começar uma surpreendente performance. Nossa equipe acompanhava todos os detalhes já ali na estrada. Íamos sempre no carro com a Babette, a mãe de Lorenzo, com aquela alegria contagiante. Assim que Lorenzo estaciona o caminhão, ele mesmo já sai para conduzir os animais para fora. Hoje o show era com 6 cavalos lusitanos bem experientes. Fomos presenteados por este lindo cenário. Aqui é a praia de Saint-Marie-de-la-Mer, em português, Santas Marias do Mar. Já serviu de cenário para a pintura de Van Gogh e hoje é o cenário para mais um treino de Lorenzo, aqui na praia. E começa o show. Vocês notaram que hoje ele usou as rédeas? Primeiro, o cavaleiro passeia com os animais pela areia da praia. Depois, os treinos começaram a ficar mais puxados. Agora, numa velocidade mais rápida, ele enfrenta algumas partes das dunas para conduzir os lusitanos. Tudo em perfeita sincronia. Os cavalos atletas parecem se sentir bem à vontade nas areias de Camargue. E Lorenzo lidera as 3 duplas com muita naturalidade. Parece que estamos num filme mesmo e todos sabem exatamente o papel que devem executar. Nada sai do eixo. É impressionante a relação que Lorenzo tem com os cavalos. A relação é de total confiança e respeito. Até agora, a corrida, a performance estava sendo pelas areias. Mais uma vez, o astro se desafia com os cavalos e é como se, de repente, a cena de um filme épico estivesse sendo feita com exclusividade para a nossa equipe. Essa é a minha vida em Camargue. Desde que eu era criança, eu venho para cá. O que você sente quando você e os cavalos desempenham esse treino na água? What do you feel? Eles gostam muito. Os cavalos amam correr pelas águas e curtem o mar. Ser um artista equestre exige muita disciplina e energia. Para nós que estamos bem pertinho, conferindo tudo, a animação dos cavalos também é incrível. Assim como Lorenzo, os cavalos brilham pelas águas. E é justamente isso que faz dele e os seus astros arrancarem aplausos calorosos no mundo todo. Eu ensino meus cavalos passo a passo. Eu nunca começo do zero. Eu tenho bons cavalos e, aos poucos, eles vão ganhando experiência. Então, isso pode ser um grande desafio e eu adoro desafios. A big challenge, and I am ready to make challenge.
Lorenzo não tem um método específico para lidar com os cavalos. Ele simplesmente foi um cavaleiro que, vivendo neste universo equestre, sempre observou muitos animais. O artista é um tanto esperto e criativo para criar uma variedade de exercícios para os cavalos, que não deixem eles cansados ou entediados. A impressão que se tem é que nada no mundo pode ser tão preciso quanto a performance dele com os cavalos. O que eu não quero é me tornar um cara chato no show. Quando eu começar a me sentir para baixo, então eu vou parar. Mas no momento ainda estou crescendo bastante. E meus cavalos também. Then I will stop. For the moment, I always go up. Lorenzo é considerado hoje o astro equestre mais badalado da Europa. Seu espetáculo já foi visto por mais de 500 mil de espectadores no mundo todo. O artista equestre já esteve no Canadá, Holanda, Eslovênia, Grécia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, República Tcheca, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Espanha, Portugal, participou dos Jogos Equestres na Rússia e por aí vai. O Cavaleiro que Voa já teve seu show visto por presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, príncipes e princesas. Fora as premiações do governo e títulos conquistados em vários países. Com tantos shows mundo afora, até que Lorenzo teve poucos acidentes sérios durante a carreira artística. Lorenzo esteve no Brasil pela primeira vez no segundo semestre de 2013. Em nosso país, ele conheceu um importante criador de cavalos e um pouco mais da raça manga larga marchador. Nós fomos convidados a ficar 2 dias na fazenda de Marcelo Batista e a gente viu alguns cavalos da raça manga larga marchador muito bons. Eles são cavalos originários do Lusitano. Então eu gosto muito. Nós andamos a cavalo, foi muito interessante, muito bom. E agora estou até estudando a possibilidade de usar o manga larga marchador no que eu faço. Very interesting, very nice. And the idea come to maybe use the manga larga marchador during the show. A boa notícia é que, se houver um bom projeto, Lorenzo deve fazer um tour pelo Brasil em breve. Talvez tenha uma chance, sim, de fazer algo no Brasil, porque eu acho que muitas pessoas me conhecem pela internet. E agora seria muito bom poder apresentar meu show em algum lugar no país. It would be good that they really see the show somewhere. Seria bom poder conferir esse espetáculo tão popular na Europa em terras brasileiras. E eu não sei onde ele vai parar, porque o Lorenzo tem um método todo especial. Mesmo as pessoas do meio equestre têm dificuldade em compreender como ele faz tudo isso. Ele é o único no mundo que faz isso, essa apresentação. E muita gente o chama de extraterrestre. Eu penso que ele vive simplesmente em função disso. É incrível, é incrível. Moi, je pense qu'il parle tout simplement le cheval. Voilà. Il est unique, quoi, parce que c'est incroyable, incroyable. Eu desejo que todo mundo seja entusiasta. Entusiasta. E a Babette, será que viria ao Brasil acompanhá-lo? Claro, minha mala já está pronta. Elle est prête, ok? Babette, a nossa equipe também deseja que esse entusiasmo ultrapasse as fronteiras do oceano e venha logo brilhar pelo nosso Brasil. Nosso especial Lorenzo, Cavaleiro que Voa, fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Um agradecimento em especial à Agromaripá e à representante da Equitana no Brasil, Patrícia Opique. Até a próxima! Obrigada a todos, é do Brasil. Oui, voilà. Voilà, ça va pareil. Merci la belle gaffe et le vin carave. Merci les pieds glacés, tes mains pour les masser. Merci pour les draps blancs et le saunier branlant. Merci de rien, du tout,
merci de rien.